Bom, estar com o senhor é sempre um aprendizado. Nosso último encontro, a gente comentou sobre a academia, a importância da atividade física, e hoje estou eu aqui, cheia das minhas dores musculares por ter retornado à academia. Dr. Gleidson, o que o senhor faz para, conduzir toda essa ginástica emocional, profissional, de academia, família, para a gente dar conta de tudo? Somos parecidos nisso. Sim, é um prazer imenso estar de volta aqui. E assim, essa é uma temática interessante. Nós temos que separar as pessoas em grupos, eu diria. Todo mundo que está em plenas condições de saúde, elas têm que ir para a academia e a academia, o treino tem que doer, tá? Então a dor pós-treino, ela é uma realidade e uma obrigação. O treino que não dói não é um treino bem feito. E por que isso? Porque no treino eu vou romper algumas fibras musculares e isso vai gerar dor. E é essa ruptura de fibras musculares que vai fazer com que eu consiga a hipertrofia do músculo de acordo com aquilo que é desejado. Lembrar que nós não somos fisiculturistas. Nosso biotipo é de pessoas normais. Como normais que somos, o que a gente precisa? A gente precisa ter bons músculos. E aí a gente vai ter que trabalhar exatamente esse conceito. Então, eu estou trabalhando para manter uma boa saúde muscular, para manter uma boa saúde óssea. Quando a gente retoma a atividade física, como é o seu caso, a dor é maior. Difícil de subir uma escada, sentar e levantar, é extremamente doloroso, mas é uma dor diferente. Eu falo muito para os meus pacientes que eles conseguem já identificar isso, que existem dores e dores. Existe uma dor que ela tem uma característica mais emocional. A dor da tendinite é uma dor diferente da dor da artrite, que é diferente da dor da atividade física. Essa dor sua da atividade física, você sabe que 2 ou 3 dias ela vai passar. Se você voltar para a academia, por favor, volte, tá? Precisa. Isso é muito importante para você construir essa condição muscular. E isso vai melhorando ao longo dos tempos. Por isso que quando você está treinando e já não está mais sentindo dor, está na hora de mudar o treino, né? Aí intensifica, Aí né? você tem que intensificar e trabalhar. Isso acontece com a vida também, né? Eu faço essa analogia da academia com a vida. A vida não fica mais fácil, os pesos vão aumentando, mas a gente vai tendo maior preparo físico e emocional, saudável, tudo isso vai acontecendo. E a gente só consegue fazer isso, Isadora, se a gente conseguir de fato se condicionar. Porque se eu não me condicionar para novas circunstâncias, a vida vai me trazer desafios para os quais às vezes eu não estou preparado. E aí é que a gente percebe as rupturas. As rupturas psicológicas, as rupturas emocionais, as rupturas institucionais. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas mentalmente, psicologicamente e fisicamente para essas circunstâncias. Então, eu preciso me dedicar em todos os aspectos para estar cada vez pronto para novas batalhas, novos trabalhos, novos desafios. A vida é um constante desafio. Eu preciso me desafiar todos os dias ao acordar. Você, ao acordar, tem que se desafiar, porque senão fica chato. Se você não se promover ou se provocar num desafio do tipo: eu quero fazer uma nova aula, eu quero fazer um novo curso, eu quero me dedicar a uma outra carga, eu quero me melhorar para ser uma pessoa melhor. E os desafios, eles não são necessariamente, e não precisam sê-lo, né? Financeiro ou empresarial. Não, eu quero ir para terapia porque eu quero ser uma pessoa melhor. Isso é um baita de um desafio. Quando a gente olha para as pessoas e vê que as pessoas estão se propondo a ir para a terapia e elas olham para os seus fantasmas, vamos dizer assim, para suas características, e isso traz esse choque, isso é importantíssimo. Isso é coragem, isso é se desafiar todos os dias. Existe aquela lei de Murphy, né? Não tem nada tão ruim que não possa piorar. E existe a lei da Isadora, não tem nada tão bom que não possa melhorar. E é exatamente isso que você está trazendo para nós, né? Sempre melhorar, nos condicionar, realmente colocar aí e nos desafiarmos, né? A vida, a gente pode fazer diversas analogias e eu adoro isso. O eletrocardiograma, ele não é uma linha reta. A linha reta é morte. Então, a vida ela é de altos e baixos. Então, você tem que estar se desafiando.
E nunca é bom o bastante, na minha opinião. Não há nada tão bom que você não possa melhorar. Isso está envolvido na sua profissão, está envolvido no seu casamento, na sua condição de mãe ou de pai, de filho que você não possa fazer mais. E às vezes a gente tem que perceber que mesmo o eletrocardiograma ele tem uma pausa. Às vezes você precisa parar para respirar. Às vezes não dá para você ficar girando com o seu carro lá no limite da alta rotação, porque você vai perder o motor. Então, às vezes, você tem que dar uma pausa, respirar, que é a hora que você volta para começar de novo. Que interessante, eu não sabia que o eletrocardiograma tinha essa pausazinha aí, gente. Que interessante. Todo eletrocardiograma ele vai ter uma pausa. Por quê? Porque é o momento em que o coração se prepara para um novo ciclo. A vida é cíclica o tempo inteiro. Então, se você for pegar, ele faz um P, que é RS, e aí tem uma pequena pausa, que é o ST, para começar um novo ritmo. Se ele sai do ritmo, o coração está em arritmia. A vida está em risco. Então é exatamente isso. Então você tem que ter o ritmo, óbvio. Você pode acelerar ou diminuir, mas sempre no ritmo, ou seja, sempre numa cadência. Então, quando não tem pausa... Estou encantada com essa frase, né? Porque realmente, se nós não pausarmos, a vida se torna um risco. Então, só essa frase dá pra gente parar e filosofar em cima dela sobre vários aspectos. Em tudo. A gente pode filosofar, por exemplo, quando a gente dá uma pausa da nossa família. Exemplo, um casal, você tem filhos. Se você não tiver uma pausa para o seu relacionamento com seu esposo, ele se torna um risco também, porque você não pausou para olhar para essa situação. A mesma coisa, se você se dedica demais e não pausa para os seus filhos, é risco. Então, essas pausas fazem parte da vida. E é isso que é, porque senão você entra naquilo que a gente vai chamar de arritmia. E isso é pura filosofia. A arritmia é aquilo que está fora do ritmo. Se está fora do ritmo, e o ritmo eu posso acelerar ou diminuir. Mas eu tenho que manter um ritmo, uma cadência, um movimento. A inércia também é muito ruim. Eu tenho treinado muito corrida ultimamente, sabe? E aí, nesses treinos, eu tenho observado isso, discutindo com o personal e discutindo com as minhas planilhas para entender como você pode e deve ter uma estratégia de corrida para você alcançar seu objetivo. Meu objetivo não é grande. Meu objetivo é fazer 10 quilômetros. Então, poxa, 10 quilômetros parece pouco para quem corre. Né? Para quem corre 42, por exemplo. Mas eu corri 3 esses dias, quase morri. Você tá vendo o quanto que é interessante isso? E aí você tem que prestar atenção que cada um tem um ritmo. E esse ritmo ele é individual. E se você vai correr a 10 km por minuto ou a 6, tá ótimo. Você só não pode ficar na inércia, parado. Esse movimento é essencial. E aí eu vou pegar um gancho para dizer para você o seguinte. Dentro do meu consultório, eu tenho que ter muito cuidado com essa dor muscular que você está tendo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está preparado para isso. E aí é uma coisa interessante que uma paciente, a gente teve alguns embates teóricos, e assim, eu adoro conversar dentro do consultório, né? Com uma paciente, a gente teve um embate teórico muito engraçado porque eu mandei ela treinar fofo. Ela, treinar fofo? Eu não mandei você treinar fofo, não sei nem que diabo é treinar fofo, né? Desculpa a palavra. Mas treinar fofo, ela falou, não, doutor, você mandou eu tirar a carga. Eu falei, tá, vamos entender então o que eu pedi para você. O seu cérebro está fora do ritmo, como por exemplo na fibromialgia, nos transtornos de ansiedade. E eu preciso que você tenha um ritmo de treinar, ou seja, eu preciso que você entenda que você vai para a academia todos os dias. Só que o nosso cérebro, ele às vezes interpreta essa dor que você sabe que é normal porque você está fisiologicamente normal, a sua homeostase da dor está normal, mas algumas pessoas têm um parâmetro de dor muito diminuído. Então, se pessoas treinam com essa capacidade sua, o cérebro vira e fala, olha, matou, morreu, pode pôr na cama ou internar que está morta de dor. Então, eu preciso, aí quando eu quebro esses ciclos do ritmo, eu entro em arritmia e eu pioro. Então, eu preciso que o paciente vá, de fato, treinar fofo. Eu quero que você vá para a academia todos os dias. Quantos minutos? Você vai para a academia e treina 5 minutos. Não quero mais do que isso.
para a gente ir condicionando o cérebro a uma nova situação. O Uhum. mesmo tem que ser você, provavelmente, na abordagem. Você não pode pegar o problema como um todo e jogar em cima da mesa e falar assim, vamos vomitar todos os Não seus dá. problemas aqui, porque aí você vai pegar um paciente seu e ou vai internar ou ele não vai voltar, porque ele terminou de Exatamente. surtar. Então, a gente abrir e fechar pequenos ciclos, isso é essencial. Agora vem a minha pergunta. Dentro da sua especialidade, como você trabalha, qual o tempo médio de um fechamento de ciclo, por exemplo? Isso é muito relativo ou isso é muito comum? Olha, eu tenho que abrir e fechar uma porta dentro de uma sessão. Ótima sua pergunta, e é tão interessante que, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando muito na abordagem Gestalt, que é a abordagem que eu trabalho. A Gestalt terapia, ela vai falar exatamente da nossa percepção e de como a gente percebe esse mundo. Então, existem pessoas que vão perceber a dor de uma forma ok, né, como o senhor acabou de dizer, e outras pessoas que não. Então, tem pessoas que trazem ali aquela demanda e, de fato, a gente consegue já perceber o que ela está fazendo, como ela está fazendo naquela sessão. E aquela demanda vai ser fechada. E aí a gente sabe que a vida é esse eterno ciclo. A gente fecha uma gestalt, como eu falo, né? Gestalt significa configuração, então a gente fecha uma configuração, mas outras tantas se abrem. Então é esse ciclo, né, que vai abrindo e fechando, abrindo e fechando. E um outro conceito interessante é que nós entendemos que movimento, né, fluidez é sinal de saúde. Agora, a cristalização, o enrijecimento é sinal de adoecimento. Então isso acontece tanto fisicamente como emocionalmente. Então existem pessoas que elas ficam ali batendo na mesma tecla, não conseguem sair. Aí é onde a gente, né, de alguma forma percebe esse adoecimento, porque também não consegue perceber novas possibilidades. Então, assim como a dor, também é um processo psicoterapêutico, né? E cada pessoa vai lidando de uma maneira completamente individual. Não tem como a gente colocar, falar, olha, pode vir, então tá tendo esse problema aqui no seu casamento. Em 3 sessões nós vamos resolver, ou em 30 sessões nós vamos resolver. Não Não é tem igual como. aquelas pessoas que falam que traz o seu marido de volta ou sua esposa de Não! 7 dias. Você não tem esse tipo de xamã ou de xamanismo, não. Não tem. Inclusive, eu brinco com os meus pacientes, falo assim, eu queria ter, vocês acham? Eu já estaria milionária se eu tivesse essa carta na manga, mas não tem. Inclusive porque o processo terapêutico, ele é um processo de um vínculo de intimidade. Eu levo ali a teoria, eu levo a minha percepção, mas o outro também traz. E assim nós vamos costurando e encontrando ali saídas diferentes para aquela demanda que por algum motivo ainda estava, né, tampado, não estava conseguindo enxergar. Nós já sabemos que a atividade física é para o resto da vida. Uhum. Você acha que a terapia é para o resto da vida? Um Não acho. paciente deveria nunca ter alta? Não acho que terapia é para o resto da vida. Eu acho que autoconhecimento é para o resto da vida. E existem N formas de nós nos conhecermos. Nós nos conhecemos, inclusive, na questão da resistência lá na academia, conhecemos as nossas relações, as situações de acordo com o que a gente vai vivenciando, e também na terapia, mas não sou dessas de que a gente precisa de terapia a vida inteira, não. Inclusive, algumas pessoas me perguntam, Dora, você acha, sei lá, meu filho, eu postei essa semana algumas questões, né, sobre férias escolares, notas, como é que os pais, né, lidam com isso. E aí muita gente me procurou para, nossa, você atende criança e tudo mais? Eu falei, olha, não atendo criança, mas posso indicar outras pessoas. E eles começaram a trazer ali alguns depoimentos. Não sei, sobre socialização ou sobre ter focado em uma matéria e não nas outras e ter caído o rendimento nas outras matérias. E aí as pessoas estão achando, de fato, que assim, entrou na terapia igual uma oficina emocional. Eu vou lá, vou apertar um parafuso, vou trocar um pneu e a criança ou a pessoa vai sair com esse carro andando. E não funciona necessariamente assim. Então, até nesses casos, muitas vezes uma reorganização ali na rotina, uma presença, né, um cuidado maior, já vai ser solucionado. Então, nem tudo, gente, é questão de terapia também, não. E olha que eu sou psicóloga, entendo, né? As pessoas falam assim, nossa, então não é que eu seja contra a terapia, tá, gente? Muito pelo contrário, é meu ganha-pão. Mas também acho que a gente precisa ter cautela, né? A mesma coisa. Remédio é necessário todo momento? Não. Né? Uma dor de cabeça, ela tá te dando notícia de alguma coisa. Então eu sempre falo, antes de você ir lá tomar um remédio, tenta conversar com a sua dor de cabeça. Que notícia que ela tá te dando? Às vezes faltou água naquele dia, você não tomou e sua cabeça tá sentindo falta. Você bebe água, dor de cabeça desaparece. Obviamente, não são em todos os casos. E aí sim, tomou água, comeu, dormiu bem.
e a dor de cabeça persiste, aí sim você toma uma medicação. Então, assim também acontece com a terapia. Tentou de um jeito, tentou de outro, não tá vendo possibilidade, aí assim a gente vai buscar uma ajuda especializada. Você traz uma temática extremamente interessante e que me faz refletir muito sobre isso. E às vezes eu tenho vontade das nossas reuniões aqui tomar nota. Minha memória ainda consegue, apesar da idade, ela ainda consegue não me enganar um pouquinho ainda. A temática do autoconhecimento. Eu sou apaixonado pelo conhecimento e pelo autoconhecimento. Mas eu sou apaixonado de tal forma, Isadora, que assim, pensar que o autoconhecimento ele é ilimitado e que nós precisamos entender, e muitas vezes eu trago algumas discussões com alguns pacientes, e no meu dia a dia mesmo, essas discussões elas se tornam presentes do tipo, eu preciso me conhecer para saber como eu posso reagir perante o outro, para não deixar que o outro me atinja ou que me dê notícias de mim. E aí vem o conceito do estoicismo. Eu tenho tentado estudar um pouco mais sobre a filosofia estoica, de sorte que eu acho que eu trago uma... Eu adorei a filosofia. Eu tenho uma tendência muito grande do estoicismo e o estoicismo me trouxe esse modelo de vida do tipo, eu sou eu, não que eu me baste porque eu preciso conviver com os outros, mas como eu posso ser melhor a cada dia para ajudar o outro e não deixar o outro me ofender. E aí vem a importância do não. Como é que você vê o não enquanto psicóloga? Por exemplo, não para o marido, não para os filhos, não para um paciente seu. Ai, tenho pano para manga para falar sobre isso, viu? O que acontece? De fato, o autoconhecimento ele é completamente limitado, né? Se a gente parar para pensar até no nosso próprio corpo. Quantas vezes a gente olha para nossa nuca? As mulheres ainda, quando vão fazer um penteado no salão, a pessoa coloca um espelho ali e você tem notícias. Então, emocionalmente, nós também existe fatos, né, fenômenos da forma como nós nos relacionamos, fazemos, né, colocamos ali no nosso comportamento, que é completamente assim... A gente usa muito pouco, então a gente acaba não conhecendo. Agora, a questão do não. Não tem como a gente ter tudo na vida, né? Isso aí também. E olha que eu atendo pessoas de todas as classes sociais, por exemplo. E algumas pessoas até acham assim, nossa, quando eu estiver muito rica, eu vou ser muito feliz. Né? E a gente vê um monte de gente trilionária que não tem essa felicidade. Então, tem uma parte, mas não tem outra. Então, a nossa vida, ela também ela é feita disso. Porque ela é feita de escolhas. Então, quando eu escolho estar aqui com vocês, eu tô falando não para um monte de lugares que eu poderia estar. Poderia estar assistindo séries na Netflix, poderia estar com os meus filhos, poderia estar com meu marido, poderia estar viajando, poderia estar atendendo como paciente. Então, eu falei não para todas essas coisas para estar aqui. Mas é uma escolha que tem também as consequências. Então, essa é a importância do que e do como eu falo não e com que frequência e intensidade. Então, tudo isso eu acho que vale a pena a gente poder olhar, inclusive, para tomarmos mais decisões assertivas na nossa vida. Porque senão o que acontece? Eu falando não demais só para uma parte e vou deixando ela capenga, enquanto eu vou cuidando de outras. Então, aí esse equilíbrio, a gente volta lá no movimento da vida. Ter o equilíbrio é que faz toda a diferença. Você traz uma temática que para mim é importante e que me faz repensar e voltar na temática da dor, que a ausência do não adoece. Quando nós não conseguimos pensar e falar não para diversas situações e nós vamos nos permitindo ser abusados, e aí eu vou considerar o termo abusados, emocionalmente, financeiramente, ou às vezes até abusados por nós mesmos. Sim. Então, eu tenho uma teoria comigo, não sei se isso precede na psicologia, mas nós nos abusamos imensamente quando eu me proponho a dormir 3 horas por noite e trabalhar outras 21 horas ininterruptamente, dormindo de forma inadequada, comendo de forma inadequada. Isso é falar abuso para comigo mesmo. O preço disso é o adoecimento físico, na minha opinião. Então, para mim, existe o adoecimento físico que ele começa ou que antecede e muitas vezes ele está presente na ausência do não. O não para mim mesmo, o não para o outro. E às vezes a gente vai sendo abusado ou permitindo ser abusado de diversas formas e aí a gente vai ver as diversas nuances das doenças. Eu acredito firmemente
que muitas das doenças, elas não são desencadeadas do ponto de vista psicológico, mas elas podem ser muito melhoradas quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Então, a ressignificação, a resignação diante de uma dor, e resignação não quer dizer anuência do tipo baixar a cabeça, igual a gente viu nos campos de concentração. A resignação quer dizer, na minha opinião, eu aceito, mas o que eu posso fazer para mudar esse ambiente onde eu estou? E aí a gente vai ver diversos exemplos na sociedade. Então a dor, para mim, ela tem tantas facetas que é engraçado isso, porque é tão importante a dor no nosso dia a dia e a gente até hoje não conseguiu um só exame que mensure a dor. Olha só, é muito interessante, né? E todos nós temos potencialidades e limitações. Muitas vezes a gente olha para as potencialidades, mas não olhamos para as nossas limitações. Então, o seu exemplo, né? Eu às vezes vou dormir 3 horas da manhã e depois vou trabalhar 21 horas seguidas. Você fazer isso um momento lá no eletrocardiograma, né? Nesse pico, ok. Agora você fazer isso aqui sempre, não tem organismo que dê conta, fisicamente e emocionalmente. Até porque a gente está falando de uma parte da nossa vida. E ninguém é feliz cuidando só de uma parte, né? Então, a parte ela contém o todo, mas não é o todo. Então, cuidar da nossa parte profissional é uma área, né? Um pedaço da nossa vida, mas não é tudo. Então, a gente vê pessoas, né? CEOs de grandes empresas, né? Que são muito bem sucedidos nessa área, mas que do outro lado não tem. E aí eu fiquei aqui pensando, enquanto te escutava, sobre esse choque, inclusive geracional. Antes não podia nada, hoje pode tudo. Antes, né, o esforço, o trabalho, essa dedicação, dar o sangue. E hoje a gente está vendo uma geração que, nossa, qualquer mínimo esforço já é demais, eu não dou conta, eu não mereço. Então, o Brasil, para mim, ele é muito rico culturalmente, mas ele é muito jovem. Quando a gente olha para culturas como a cultura europeia, a cultura japonesa ou asiática de uma maneira geral, até a cultura americana, a gente vê que as culturas são diferentes e aí visitar esses locais trazem uma repercussão e olhar a cultura local. Eu gosto de viajar, eu já tive oportunidade, graças a Deus e graças à minha profissão de fato, de visitar alguns países, e aí eu gosto de chegar lá, conhecer a cultura e visitar e viajar na cultura local. Eu não gosto de ir como um turista puro e simples, porque senão as pessoas, olha, você vai lá, vai ver só o bonito que eles estão vendendo para você. Eu me lembro... Tem por trás, né? Exatamente. Eu me lembro que eu estava viajando para a Espanha e eu cheguei no rapaz do hotel que vigiava carro lá e falei, moço, eu queria saber onde eu vou achar um show de flamenco local. Eu não quero ir lá no show de flamenco dos turistas. Ele falou, olha, doutor, lugar bom é assim. Era uma viela. E você entrava como se fosse uma caverna, de fato, aquelas pedras antigas, então aquelas casas de pedras antigas. Um show espetacular. E você vê que aquilo faz parte da cultura deles. Então, você imergir nesses modelos e entender como as culturas são feitas diferentes, porque são os modelos de criação de cada país. Então, quando você fala desses choques geracionais, eles também estão vivendo choques geracionais, por quê? Porque eles cresceram e agora os adolescentes não têm mais emprego, eles estão diante de uma automação, nós estamos diante de um processo de proteção de áreas ambientais que eles não têm, então eles têm que brigar para proteger as áreas ambientais nossas, as nossas florestas. Isso tudo é cultura, e é entender que a cultura é muito rápida. Rádio, TV, celular. Eu não sou tão velho assim, mas quando eu entrei na faculdade não existia celular. Eu aprendi a lidar com computador na faculdade. Eu olhei um computador e era aquele estrambolhão, internet de escada, fica tum, 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 tum. A minha filha ela pega o meu notebook às vezes, cara, ela mexe com aquilo lá como se ela tivesse nascido para fazer aquilo. Eu pego, quando eu tenho a oportunidade de pegar um celular novo, eu não estudo mais, eu chamo o Vitor e a Mariana, que são meus 2 filhos mais jovens, e eu falo, filhos, analisa aí para mim, vem ensinar para papai. Papai não quer aprender, eu quero que vocês me ensinem. Então é uma relação extremamente jovem e nós precisamos viver isso. E aí nós temos esse choque cultural. Um choque cultural que eu gosto muito de dizer, vem o choque inclusive da propriedade.
Enquanto os nossos pais, e aí é mais interessante, os nossos pais eram daqueles, quem compra terra não erra, você precisa ter uma casa própria, você precisa ter um emprego, um concurso, alguma coisa assim. E essa nova geração, e eu vejo pela minha filha, eles são totalmente nômades. Se tiver carro, bem, eu prefiro andar de Uber, eu não quero ter carro, eu não quero ter garagem. Você quer morar... Não, eu não quero morar em lugar nenhum, eu quero ter a liberdade de ir e de vir. Esse conceitual nômade, ele é muito engraçado. E o termo engraçado talvez não seja o mais adequado, mas ele é muito massa de ver como essa geração lida com isso e como nós, enquanto pais, temos que lidar com isso. Não adianta eu virar para minha filha e falar que ela tem que comprar uma casa. Ela fala, pai, eu não sei onde eu vou morar. Eu quero viajar, eu quero ter uma casa aqui, de repente eu quero mudar e ter outra casa ali. Eu falo, tá bom, filha, então você tem esse conceito, é interessante para a gente poder vivenciar. E isso remete também às dores, porque isso é o choque geracional que gera dor. Gera dor no filho porque ele não é igual ao pai ou à mãe, e gera dor na mãe porque ela não consegue incutir nos filhos os seus mesmos conceitos. Então, esse choque geracional é muito interessante da gente observar e como nós precisamos lidar com ele do ponto de vista dessa união familiar, de entender que você pensa diferente de mim e tá tudo bem você pensar diferente de mim. Tá tudo certo você escolher um caminho diferente. Eu escolhi medicina, mas o meu irmão escolheu odontologia, meu outro irmão escolheu veterinária, a minha outra irmã escolheu biologia e foi para docência, a minha outra irmã escolheu veterinária, e a minha família é grande, tá? Tô percebendo. Então, é bastante gente. Então, você percebe isso e tá tudo certo. A gente se reúne, eu critico o meu irmão que fez odontologia, ele me critica, e no final das contas, a gente constrói relacionamentos, porque eu aprendo com ele, ele aprende comigo e a gente constrói isso juntos. E isso é salutar do meu ponto de vista familiar, mas também a gente precisa entender que esses choques geracionais geram dor. Geram dor que muitas vezes as pessoas chamam de dor emocional. Mas a dor, ela não é puramente emocional. Hoje de manhã, a gente estava gravando algumas coisas e eu tenho estudado um pouquinho para tentar melhorar e entender um pouquinho mais sobre isso. Eu estou fazendo um curso de estimulação magnética transcraniana por ondas contínuas. E aí, uma das temáticas que a gente tenta entender lá é sobre a mente. Aonde está a mente? Você não consegue geográfico ou anatomicamente definir, olha, a mente está aqui. Eu sei onde meu polegar está, eu sei onde meu pé está, mas onde a minha mente está, eu não sei definir. Então, assim, quando a gente pensou, falou, onde está a sua dor? A sua dor, ela pode não estar na mão. Eu faço o exame da mão, ela não está na mão, mas eu estou sentindo dor. Sabe, então valorizar a dor do outro, valorizar a dor, entender a dor do outro, se colocar no lugar do outro, isso é muito importante. Porque a dor tem nuances e características diferentes. Todo processo inflamatório vai gerar dor? Vai. Mas um processo de luto, por exemplo, também gera dor. Exato. A dor ela é diferente, mas a dor existe. Uma dor aguda é diferente de uma dor crônica. Então, entender esses mecanismos dolorosos do indivíduo, ouvir a sua queixa de dor e interpretar a sua dor, enquanto não há exames, eu acho que ele tem duas nuances importantes. A primeira nuance é de você ter uma empatia para com o outro, e o psicólogo faz isso brilhantemente. Nós médicos, eu diria que a gente precisa aprender um pouco mais com a psicologia sobre isso, mas sobretudo, além da empatia, e depois eu vou fazer um parênteses, eu vou voltar numa frase minha, mas sobretudo a gente começar a escutar o outro de verdade, fazer uma escuta ativa do outro, e não trazer a história do outro para encaixar na minha história pré-pronta. Ou na teoria. Ou na teoria. Então, quando eu pego a história do outro e tento encaixá-la na teoria, isso não funciona. Porque o indivíduo doente, ele é único. Não existe ninguém na face da Terra igual a ele. Então, por que a dor dele vai ser igual à do outro? Então, o remédio não tem como ser igual. Pode até ser parecido, mas a dose, o mecanismo de ação, o efeito do remédio em cada indivíduo, ele é único. Por isso que isso é tão interessante. E eu falei para você do parênteses da empatia, porque na minha opinião, e essa é uma opinião extremamente pessoal minha, empatia verdadeira
no conceito da palavra não existe, Não existe. na minha opinião. Concordo. Que bom, eu fico feliz porque as pessoas às vezes discordam, mas assim, eu não consigo ser o outro. Eu posso até imaginar o quanto você sofra, mas eu não vivi as suas crenças, eu não vi suas alegrias, suas tristezas de infância, eu não tive os seus traumas de infância que você teve. Como é que eu vou dizer que eu entendo você verdadeiramente? É impossível. Então eu posso, no máximo, te acolher e falar assim, olha, eu imagino o quanto você esteja sofrendo, mas eu não consigo me imaginar, porque isso é muito massa também, na minha opinião, e aí eu vou trazer para as relações interpessoais, porque às vezes a sua dor, para mim, ela é tão fácil de ser resolvida, mas a minha dor para você é tão fácil de ser resolvida, e isso é tão bonito, porque assim, nossa, eu no seu lugar não estava nem preocupado com isso, que eu faria isso, aquilo outro. Mas espera aí, essa não é a minha dor. Com quais recursos? Com quais recursos? Quem tem os recursos? Então, assim, a vida, ela nos coloca à prova exatamente onde a gente tem dificuldade. A prova só é difícil porque eu tenho dificuldade naquela matéria, porque senão seria fácil, eu só tiraria 10. Sobre essa questão da empatia, aquela máxima da física, inclusive, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, para eu ocupar o seu lugar, você vai ter que sair dele para eu ocupar. Então, você já vai estar em outro lugar. Então, aí a gente não consegue acompanhar, porque é exatamente isso. Eu faço essa assimilação, assim. E existe um conceito na psicologia chamado de inclusão. Então, o que o psicólogo faz, né? A gente está falando aqui, eu também não acredito nessa empatia incondicional, né, completa, porque, de fato, esses 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Mas você está falando de uma perda. Eu já perdi algumas coisas. Então, eu vou nesse envolvimento. Peraí, o que eu já perdi? Deixa eu conectar aqui com a minha dor. Porque quando eu sinto a minha dor, eu me conecto mais facilmente com você. E aí eu falo que é a ginástica emocional que o psicólogo precisa fazer, porque ao mesmo tempo que eu me envolvo existencialmente, eu preciso fazer esse distanciamento, porque senão eu vou fazer terapia de mim mesma e não de você, entende? Então eu preciso vir aqui, cutucar alguma coisa em mim, conectar e voltar isso em frações de segundos. Então existem dias, né, que eu saio completamente exausta do consultório e as pessoas falam, nossa, mas ser psicólogo é fácil demais, ficar sentado, batendo papo no ar-condicionado, super certo. Mas a ginástica emocional que a gente faz porque nós nos colocamos a serviço. E quando nós nos colocamos a serviço, eu coloco as minhas dores, as minhas relações, as minhas limitações e também as felicidades, conquistas, etc, etc. Então, tudo isso vai fazendo parte. E eu consigo, de fato, ajudar o meu cliente porque eu estou vendo de uma outra ótica, né? Então, a questão da percepção da abordagem gestáltica. Então, de onde eu estou vendo algumas coisas. De onde você está vendo outras coisas. E aí, geralmente, a gente começa a brigar. Não, mas existe um vaso de flor. Você fala, não, existe uma porta. Então, se eu não tiver essa capacidade de flexibilização emocional para eu fazer isso, terapia de casal, isso é maravilhoso. Porque um chega vendo a porta, o outro chega vendo a flor. Então, quem tá certo e quem tá errado? Existe porta e existe flor. A flor tem um significado, a porta tem outro significado. E isso tudo gera dor. Porque como é que eu vou compreender aquilo que eu não vejo, mas que o outro tá vendo? E aí, quando o senhor fala da dor, né? Exatamente quando o seu paciente chega, não tá ali, não sai no exame, né? E quantas pessoas chegam exatamente assim, desconfortáveis com isso, porque Isadora, se aparecesse no exame, eu teria justificativa para as pessoas. Mas já fiz de um tudo, por exemplo, crise de ansiedade, né? Transtorno do pânico, não tem no exame. Então é como se eu estivesse inventando aquilo, como se a dor psicológica ela não existisse. Porque a mente não está, né, aqui em nenhum desses lugares específicos, então ela não existe. Então fica toda essa confusão. E todos nós, seres humanos, nós temos uma necessidade, que é a necessidade da confirmação, dessa legitimação, desse pertencimento. Então, quando ela chega, pode trazer ali a vivência subjetiva dela. Doutor, olha, eu tô com uma dor aqui que eu não consigo descrever, não consigo, né, não tá aparecendo em lugar nenhum. Mas que você pare, você a escuta, alguns porcentos daquela dor já são, naquele momento, acalmadas. Eu já, na condição de paciente, eu já fui algumas vezes. Seja paciente por trauma físico, seja paciente por traumas emocionais, já fiz terapia há algum tempo. E eu já vivi uma crise de pânico. A crise de pânico é engraçada porque, assim,
Eu não sei vocês, terapeutas, olha, eu acho que isso aqui é psicológico, alguma coisa, a gente sempre acha que a gente tem tudo aquilo que a gente estuda de maneira em geral, né? Sim. O médico é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, nossa, A aula de eu tô infartando, psicopatologia, a gente sai com todos os diagnósticos. eu tô infartando, eu tô morrendo, eu vou ter um AVC. E naquela condição, eu já fazia terapia, eu já sabia o que era, mas eu gastei, naquele momento, eu gastei aproximadamente 10 ou 15 minutos para tentar voltar para o meu centro para conseguir executar a tarefa que eu tinha me proposto a fazer. Uhum. Mas é tão dispendioso a energia que você gasta naquele momento que eu entendo perfeitamente por que as pessoas vão para o pronto-socorro. Porque 10 ou 15 minutos parecem uma eternidade naquela situação. Então, eu Gente, entendo. 1 minuto já parece uma eternidade. Pensa 15. É uma eternidade de você enfrentar essas emoções naquele gatilho daquela hora. Então, isso é muito interessante. Então, eu vejo isso e eu trago isso para a gente poder construir essas ferramentas. E eu tento trazer isso para dentro do consultório exatamente com esse objetivo, de construir essas ferramentas e esse embasamento, para que os nossos pacientes, sobretudo os meus pacientes, efetivamente vão para a academia. Academia, nós estamos falando aqui de academia, mas entendam um conceito de ginástica. Natação, vôlei, pilates, atividade física, qualquer que seja ela. E para cada indivíduo vai ter uma realidade. Sim. Nós vamos ter indivíduos, eu vou ter pacientes que eu vou pedir para eles treinarem fofo mesmo, porque faz parte do processo educacional de você construir uma rotina e um hábito, para depois você desenvolver novas ferramentas, porque aquilo ali está adoecido e a gente precisa corrigir. Vão ter outros que eu vou falar, olha, você precisa ir para a academia e pegar mais pesado, porque eu preciso que você emagreça, eu preciso que você conquiste determinadas ferramentas. Então, a atividade física é essencial, mas a gente começar a olhar para a nossa dor e não aceitar a dor como um aspecto puramente, eu tô velho, eu tenho que aceitar a minha dor, mas se propor a olhar para a sua dor, por exemplo, você agora nessa dor muscular que você está tendo, é uma dor física, ela não é uma dor ruim, é uma dor boa, você tem uma sensação estranha. A dor do resultado. É a dor do resultado. Então, cada um vai ter uma dor e é nessa construção da dor que eu quero que a gente trabalhe dentro do nosso consultório, dentro desse modelo educacional, para a gente, de fato, entregar resultados melhores. E para a gente ir fechando aqui, quando falamos de dor, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça do senhor? O senhor trabalha com dor, recebe dores, né, assim, de todos os tipos aqui no consultório. Dor, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Dor é real. Para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, dor é real. Nossa, doutor, mas eu faço exames, não dão nada. Tudo bem, você fez alguns exames que não deram nada. Aí a incompetência é minha de não saber ou de não ter ainda ferramentas para mensurar sua dor. Nós já discutimos que, infelizmente, nós não temos aparelhos ainda que detectem dor, mas dor é real. Então, o paciente, para mim, ele tem que ser ouvido na sua dor. E a dor de um é diferente da dor do outro. Então, o que vem na minha cabeça, de pronto, dor é real. O senhor é muito elegante. Sabe qual que é a primeira coisa que vem à minha cabeça? Fala assim, dor, imagina dor de barriga. Olha só, né? E aí eu fiquei pensando aqui, por que vem isso, né? Assim, de tão pronto na minha cabeça. Fiquei pensando ali até no próprio bebezinho, né? Quando nasce, aquelas cólicas, é a dor do crescimento, é a dor da formação, né? Aí depois nós temos as dores musculares, a dor nos dá uma notícia, né? Eu acho que é um mensageiro. A dor nos traz uma mensagem, seja uma dor emocional ou seja uma dor física. Então, qual é a mensagem que o seu corpo ou suas emoções estão te trazendo ali agora? Então, para fechar mais redondinho, né? Que não dá para acabar com dor de barriga, não, gente. E por favor, entendam que a dor, seja física ou emocional, ela é real. E a gente precisa olhar para ela. Isso, para mim, eu acho que fecha perfeitamente essa frase aí, dor, seja física ou emocional, dor é real. Acho que é perfeito para fechar. Tá ótimo. Obrigado. Um prazer estar com você e até a próxima, pessoal. Obrigado.